Boa noite. Boa noite a nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Qual o seu nome? Cláudio. Ana Cláudia? Amara? Se sintam acolhidos na nossa casa. Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro Espírita João Evangelista. Eu peço que desliguem os celulares, ou coloquem no modo avião, silencioso, para vibrar, para que nada possa atrapalhar a nossa reunião. Vou chamar o companheiro Augusto para ler a página de abertura, a página de harmonização. Depressão. Se te encontras deprimido, não te isoles. Mesmo com dificuldade, permanece cumprindo o dever. A depressão é o espírito extremamente voltado para si. Não supervalorizes os teus dramas em detrimento de tantos outros maiores que os teus. Esquece os teus sintomas e dá ocupação às tuas mãos. Se não consegues conciliar o sono, acende a luz de um abajur e entrega-te à leitura de um livro edificante. A chamada curva depressiva, após atingir o pico, tende naturalmente a decrescer. Se necessário, não hesites em recorrer aos préstimos de um profissional competente, mas não te esqueças da oração. Ainda que lentamente, empunhe uma vassoura e varra o chão de tua casa. Não te acomodes no sofá e nem te tranques em algum quarto escuro nos teus compromissos com a vida. Sobretudo, não procures a causa de tua tristeza em algo que esteja fora de ti. Carlos de Lacerda, irmão José. Vamos fazer a nossa oração inicial. Fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, o nosso coração e nos entregar em prece ao Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, Senhor nosso, agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos no Centro Espírita João Evangelista, buscando, Senhor, orientação, tratamento, fortalecimento. Gratidão, Pai, por termos esta oportunidade. Agradecemos, Senhor, pela prece que o Senhor nos ensinou a realizar nos momentos de aflição, nos momentos de alegria, de agradecimento. Pedimos, Senhor, que tenhamos força, Senhor, fé e esperança
de realizarmos as mudanças necessárias em nosso ser, para que possamos, Senhor, ser saudáveis e felizes. Que tenhamos, Senhor, sabedoria de lhe procurar em prece, de lhe seguir os exemplos, de lhe seguir, Senhor, o caminho até o Pai. Pedimos, Senhor, em especial pelo nosso palestrante da noite, que ele consiga, Senhor, colocar aqui suas reflexões, seus estudos e tocar o nosso coração, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, mais fortalecidos, iluminados, com a nossa mente, Senhor, direcionada para aquilo que é necessário para o nosso restabelecimento, para a nossa evolução. Que assim seja, Mestre Jesus, com as graças de Deus. Seja bem-vindo, companheiro, com o seu tema, depressão toda a alma. Companheiro Paulo Jorge. Obrigado. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui novamente nessa casa, uma casa que a gente vem já há um tempinho, né, César? Bastante tempo. E eu estava conversando com meu amigo César aqui, e é uma casa assim, super parecida com a casa na qual eu sou ligado lá em Cabo Frio, que é o Centro Espírita dos Trabalhadores de Jesus, já com mais de 100 anos, né? Essa casa também, apesar de antiga, um pouquinho nova, mas com um trabalho bastante parecido com o trabalho que se faz lá, principalmente atraindo o jovem para as casas espíritas. E o nosso tema hoje, aparentemente, poderia não ter nada com jovens, mas a depressão está se aproximando cada vez mais dos jovens. Né? Uma coisa que era antigamente como dos mais maduros, hoje chega muitas vezes ao jovem e muitas vezes trazendo danos irreparáveis. Ela já me apresentou, eu sou Paulo Jorge. Eu soube que tem gente aqui de primeira vez, que eu não conheço certamente, está de primeira vez na casa. Alguns já são meus amigos, meus conhecidos, irmãos que a gente ama e gosta de estar juntos. Eu estava de costas, não vi. Quantos tem de primeira vez aqui? Já assistiram palestras espíritas antes? Já, né? Não? Apesar de ser um tema genérico, a gente vai abordar na ótica espírita, principalmente do meio para o fim da palestra. Contudo, essa casa tem muitos palestrantes bons, palestrantes, né, de primeira linha, assim, no movimento espírita, pessoas muito experientes e muito competentes mesmo no que fazem. E convido vocês a assistirem as outras palestras da casa, né, porque essa palestra é uma palestra muito geral. Ali embaixo tem o endereço, o meu endereço, o site, onde essa palestra está. É um site espírita, meu site, tem todas as minhas palestras, todos os trabalhos que a gente faz com o movimento espírita, seminários, palestras, inclusive algumas com vídeos, e todo o material que eu utilizei, todas as referências estão ali. É público, qualquer um pode puxar, pode salvar, pode utilizar, e se tiver dúvida pode me ligar, que a gente terá um prazer de conversar sobre os temas que ali estão. Cadê você passa? Você não tem? Ó, quase que eu trouxe o meu, hein? Pode. Por favor. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo desde os primeiros tempos de suas pregações. Junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu sofria de depressão, de vez em quando era triste, ficava triste. Olha, ele andava junto com Jesus, ao lado de Jesus, eram os discípulos, dos escolhidos. E Jesus, vez ou outra, o pegava tristonho, recolhido no canto, sozinho, né?
E Jesus mais tarde quis saber o motivo dessa tristeza. Mais um. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Isso não está lá no livro que a gente citou aqui, no Boa Nova. Não está. Esse aqui está em um Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata de a melancolia. E essa pergunta foi feita e é uma pergunta que carece de resposta. Porque todos nós, invariavelmente, vez ou outra, nos sentimos desmotivados, nos sentimos tristes e não sabemos porquê. Se alguém nos perguntar, a gente não sabe explicar. Não tem explicação, porque muitas vezes a gente está até numa viagem de férias, a gente até recebeu um ente querido, a gente está no momento que deveria festejar, mas nos encontramos tristes. Por quê? Nós mesmos não conseguimos respostas. Então vamos ver o que nos dizem os Espíritos. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. E vãos esforços faz para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, dizem os Espíritos que, embora a gente não possa explicar o que acontece, embora nós não saibamos explicar com palavras, isso remonta ao tempo em que nós estávamos desencarnados no plano espiritual e não tínhamos o corpo nos servindo de limitação. Muitas vezes encaramos o nosso corpo como uma prisão, quando deveríamos encará-lo como uma ferramenta, no mínimo, uma ferramenta para nos auxiliar a vencer os problemas que temos. Então, quando nós, lá no nosso íntimo, no subconsciente, o subconsciente sabe que a gente tinha essa liberdade que agora não pode ter, de ir onde quer, de estar livre das limitações corporais. Muitas vezes o corpo dói, principalmente depois dos 60, né? O dia que não se sente dor. É meio complicado. Até para te dar um beliscão, ver se, sei lá, desencarnei, porque todo dia te sente uma dorzinha, não tem jeito. Isso é inerente, né, do envelhecimento, não tem solução. A gente faz tudo para amenizar. Mas então, a gente com essas limitações, a gente se sente triste, por favor. Depressão. E o que é depressão? Né? Depressão é uma doença, gente. Está lá no CID-10, Código Internacional de Doenças. É um livro grande, com todas as doenças descritas, codificadas. Os médicos utilizam esse código, né? CID-10, porque foi em 2010 que ele foi feito, né? E aquele códigozinho à frente, F33, é exatamente o código que identifica a doença depressão. É uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente que produz uma alteração no humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança. Então, ela só é associada a coisa ruim. E aparentemente não se finda. E essa associação com o ruim nos deixa péssimos. Então, é uma doença. Então, se não fosse, não estaria descrita como uma doença. Se é uma doença, se os médicos descreveram como uma doença, né, os cientistas, logicamente essa doença é tratada por meios médicos, também meios físicos. Mas veremos mais adiante as causas dessa doença. Do lado ali tem um quadro do Van Gogh, né? Pintou em 1890, onde vemos
que uma pessoa em crise de depressão, né? Lógico, não parece a figura dele, muito embora ele fosse também depressivo, mas é uma pessoa com uma crise de depressão trancada no seu quarto. E geralmente quando a pessoa está sob essas crises, ele não tem vontade para sair e ter contato com outras pessoas, geralmente fica recluso. Por favor. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4 do ônus acarretado por todas as doenças durante a vida. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, né? 11,9%. Então, o que acontece? A pessoa depressiva, ela deixa de produzir, porque enquanto você está sob esse estado de crise, você não consegue trabalhar, não consegue exercer suas atividades, né? E se uma pessoa, muitas vezes, está num determinado emprego e ele também tem que se afastar, uma função tem que se afastar, porque ele não consegue desempenhar sua função, e isso aí também traz prejuízo para o serviço de saúde, que gasta também por conta da depressão, que leva inclusive a outras doenças. Não fosse isso, não haveria talvez a iniciativa das entidades públicas em correrem atrás de sanar esses problemas, de amenizar esses problemas, porque esses problemas realmente trazem prejuízo não só para os empregadores, para a área pública, na saúde pública, e para principalmente as pessoas que sofrem desse mal. A época comum do aparecimento é o final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% das mulheres e 12% dos homens, né? Então, as mulheres são mais suscetíveis a terem o quadro depressivo do que os homens, segundo estatísticas aqui, e no rodapé eu deixo sempre a referência, porque se quiserem pesquisar mais a fundo, ali estão as referências que eu utilizei, tá? Texto do Ministério da Saúde. Aí vem as predisposições, né? As causas. Tem a causa genética. Estudos envolvendo famílias, amostragens, né? Gêmeos adotados, indicam a existência de um componente genético, ou seja, transmitido, né, por gerações dos pais para os filhos. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. Ou seja, não é a única causa, mas pode ser. Então, meu pai era depressivo, eu estou condenado a ser depressivo também? Não, não está. É uma predisposição que você pode combater desde o início e pode ser que nunca venha a desenvolver, mesmo que não combata também, não previna. Não quer dizer necessariamente que você está condenado a sofrer o mesmo mal. Não é isso. É só uma predisposição. A bioquímica cerebral. Há evidências de deficiências de substâncias cerebrais. Os neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina, estão envolvidos na regulação da atividade motora, apetite, enfim, sono, boca. A vida da gente é movida por esses hormônios. Então, geralmente, essa bioquímica cerebral, há evidência da deficiência dessas substâncias, né, que o cérebro precisaria ter essa substância, e uma deficiência dela pode levar a um problema. Eventos vitais. Bom, posso ficar depressivo também por nada disso aí. Posso não ter a predisposição, não ter essa bioquímica favorável para ter a depressão. Pode ser um evento vital. O que é um evento vital? Algo ruim que aconteceu na sua vida. O desencarne de um parente, a doença de um familiar, a perda do emprego, tantas coisas. Hoje em dia, nos tempos modernos, principalmente da Covid para cá, desemprego aí aumentando muito,
o empobrecimento das famílias também aumentando, as condições de assistência das escolas, assistência médica mesmo, precárias por conta também da doença, da falta de investimento muitas vezes, e esses eventos vitais podem levar à depressão. Isso quem está dizendo não sou eu, o Ministério da Saúde que diz, tá? Bom, fatores de risco. Pode ser um histórico familiar, né? A gente já até viu isso aí, de ter pais, avós, enfim, histórico familiar. Transtornos psiquiátricos correlatos. Pode não ser um caso depressivo, pode ser um outro problema psiquiátrico que tem que ter acompanhamento, que deixou de ser visto, deixou de ser observado, né? E aí deixou de ser tratado, logicamente, e pode desenvolver depressão futuramente. Hoje esses quadros psiquiátricos são mais tratados, porque o preconceito, embora exista, tem diminuído ao longo dos anos. Antigamente, era comum, quando eu falo antigamente, eu falo quando eu era jovem, né? Já faz um tempinho, né? Era comum as pessoas isolarem a pessoa que tinha um problema psiquiátrico. Não tratava não, isolava, escondia. Falam muito bem de uma cidade vizinha, a nossa cidade aqui, da região, talvez a mais famosa no turismo internacional, inclusive, mas historicamente é um fato, né? Não tem como mudar. Lá ali era um retiro de pessoas com problemas mentais. As famílias isolavam lá antigamente essas pessoas para que eles não convivessem no centro ali principal da cidade, para receber os turistas, né? Ficavam mais isolados numa casinha qualquer lá, né? Então, a cidade hoje é muito famosa. Vocês verem que as coisas mudam, né? O comportamento social vai mudando. E vai mudando como? Vai mudando principalmente com a evolução mesmo da sociedade. Nós evoluímos, gente. Olha, de quando eu era criança para cá, acho que a humanidade já deu um salto bem significativo. Porque na minha época de criança, a gente era tratado, criança não era gente, não, era tratado como um ser à parte, né? Só podia abrir a boca depois de uma certa idade, né? Enfim, e a gente age quem não obedecesse. Costuma-se dizer que quem tem um problema psiquiátrico, dizia-se antigamente, tinha que ser excluído porque a pessoa não tinha condição de conviver. Queridos, se me perdoem, vou contar um caso particular. Eu trabalhei na área de saúde muito tempo. Trabalhava numa clínica lá em São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Não, né? Tem não, né? Não, porque eu posso ver soltar uma piadinha de São Gonçalo, minha esposa de São Gonçalo, já me puxa logo a orelha. Isso aqui está sendo transmitido, né? Vocês não me avisaram. Agora eu vou ter que amenizar a história. Mas vejam só a inteligência dessas pessoas. A clínica que eu trabalhava era uma clínica de atendimento geral. Eu era técnico em radiologia médica. A gente recebia muitos politraumatizados. E havia uma clínica psiquiátrica do lado, onde esses irmãos com problemas eram simplesmente atirados lá, isolados. Eles eram tratados, mas na truculência, na base da truculência. E às vezes nesses embates entre o paciente e a pessoa que tratava dele, geralmente quem se dava mal era o paciente. E não eram raras as vezes em que a gente tinha que atender esses rapazes, essas pessoas que estavam internadas lá, chegavam com um braçozinho machucado, uma perna machucada, coisa normal, né? Coisa assim. Aí ficou uma vez lá e nesse dia tinha tido assim um acidente muito grave. Eu sei que o paciente psiquiátrico estava em melhor condição do que os outros, não estava em surto, estava normal, pessoa normal, sentado ali junto com o acompanhante que veio trazê-lo da outra clínica lá, né? Sentado ao lado dele, teve que esperar, não teve jeito, tinha casos graves. Aí, na vez dele, estava na hora da troca de turno, o rapaz se mandou, largou o paciente lá.
O paciente foi atendido, ficou lá, ficou um tempão, aí daqui a pouco ninguém foi buscar o paciente, ninguém foi buscar. Já estava na hora de fechar, aí nós pedimos ao funcionário da nossa clínica que fosse até a clínica ao lado, escoltando o paciente, levando a papeleta dele. A papeleta é um histórico dele que vai numa prancheta, né? Ele acompanha o paciente, levando o histórico dele e foi lá conversando com o paciente. O funcionário era uma pessoa muito... gostava de um papo e tal, né? E se integrou muito bem com o paciente. Foi conversando, aí chegando perto da clínica, olha só como é que a pessoa estava internada, mas tinha um raciocínio maravilhoso. Pegou a papeleta na mão do paciente, olha, e segurou o rapaz da nossa clínica pelo braço. Eu vim aqui trazer esse paciente aqui que estava lá. Aí nós esperamos, nada do Osório aparecer. Cadê o Osório? Fomos lá. Chegou lá, o Osório já estava sendo trancafiado, já estava tomando banho gelado, e o paciente já ia embora. Você vê como é que esse povo é inteligente. O raciocínio não fica embotado por conta de um problema psiquiátrico. A pessoa, quando está fora do surto, ele é uma pessoa normal. Se ele é uma pessoa normal fora do surto, ora, então por que não combater essas causas do surto? E fazer com que ele seja produtivo nas suas horas normais, integre com a sociedade. Gente, vocês viram um filme sobre Nise da Silveira? Eu acho que é Nise, a Fronteira da Loucura. Quem não viu, veja. Nise da Silveira foi uma médica brasileira que mudou esse conceito de tratamento de problemas psiquiátricos pela arte. Tá? Por favor, querido, agora eu vou ter que correr um pouquinho, tá vendo? Tive que dourar aqui o lugar da câmera. Bom, estresse crônico pode levar também, desempenhar, né? O estresse, às vezes, ele é útil, sabe? Por exemplo, se você está numa situação de perigo, você tem que se estressar um pouco, é normal. Você tem que fugir da situação de perigo, tem que preservar a sua vida. Então, o estresse, naquele momento, ele é benéfico para você. Mas o estresse crônico é problemático. Ansiedade crônica. Bom, estão falando com uma pessoa ansiosa, eu sou ansioso, mas não sou crônico, tem horas que eu não sou. Mas a ansiedade crônica, ela atrapalha muito. Quando eu olho aquele relógio lá, eu sou bastante. Atrapalha muito e a gente tem que combater essa ansiedade crônica. Disfunções hormonais. Claro, nosso corpo tem que estar em homeostase, em equilíbrio. Nós precisamos estar com a nossa produção hormonal em dia, porque se alguma coisa, nós somos movidos a esses combustíveis, né, que as glândulas produzem, chamados hormônios. Nosso cérebro precisa, todos os nossos órgãos precisam de hormônios, cada qual um hormônio específico. Então, esse descontrole hormonal pode também levar a um problema de depressão. Dependência de álcool, drogas ilícitas. Não precisa nem a gente falar. Qualquer tipo de dependência é danosa. Mas as drogas, quaisquer que sejam, mesmo as lícitas, são problemáticas. Traumas psicológicos. Já falamos aqui a perda de um ente querido, um acidente grave. Doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neuroplasias, entre outras, né? Conflitos conjugais. Às vezes eu me pergunto por que Jesus não casou, né? 33 anos, né? Será que era falta de pretendente? Né? Bom, o fato é que a vida conjugal, ó, tem pessoas novinhas aqui, é ótima, é uma maravilha. E realmente é uma maravilha mesmo, realmente é, porque a família é o núcleo mais importante da sociedade. Então a gente tem, a vida é um laboratório, e esse laboratório tem que passar pelos experimentos, e a família é um experimento sem igual, né? É muito bom, porque não existe vida sem problema. Não existe namoro sem problema, casamento sem problema, amigo, convivência entre amigos sem problema. Às vezes é até mais difícil você ter um atrito com um amigo do que ter um atrito, às vezes, com um irmão que você dorme na mesma casa, um irmão que sabe o localzinho da sua ferida certinho para enfiar o dedo, né? Porque às vezes o amigo não sabe, mas o irmão sabe, né? Enfim.
mudanças bruscas de condições financeiras, né? Desemprego, né? Nada para causar mais problema que a falta de dinheiro. É complicado, né? A gente geralmente leva a outras coisas. Fatores de risco, histórico. Nós já não vimos isso aí? Já. Parece um déjà vu, né? Vai lá. Além do estado deprimido, você disse deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, anedonia, ou seja, falta de interesse em fazer as coisas, né? Prazer diminuído, prazer em todos os sentidos, prazer de tudo, você perde o gosto de fazer as coisas, são sintomas de depressão. Alteração de peso, né? Perda ou ganho, né, de peso, sem ser intencional, porque às vezes a pessoa quer ganhar peso, quer muito magrinha, né? Quer ganhar um pezinho, e às vezes quer perder. Mas via de regra, está todo mundo descontente com alguma coisa. Queria perder ali, mas ali não perde em outro lugar. Queria ganhar ali, mas não ganha ali, ganha em outro lugar. Isso pode levar a um descontentamento, né? Essa é uma causa também. Distúrbios do sono, insônia, ou sonolência excessiva, ou o contrário, né? Pode ser problemas também. Vamos avançando. Problemas psicomotores, agitação, apatia. Quase todos os dias a gente tem direito de ser agitado. Às vezes a gente pode estar até apático, mas não todos os dias ou toda hora. Olha, isso aí são... esse texto é do Dr. Drauzio Varela, tem ali embaixo o texto completo. Isso aí é um resumo, tá? Fadiga ou perda de energia constante. Culpa excessiva, sentimento permanente. Isso não são fatores de risco, não. O título lá em cima está errado, sabe? São características da depressão, são os sintomas. Dificuldade de concentração, habilidade diminuída, né? Dificuldade de se concentrar, porque às vezes o deprimido ele não tem concentração nenhuma, ele não consegue ver um filme, não consegue ler um livro. Às vezes no meio de uma conversa ele perde a conversa, perde o merda, às vezes até falando, às vezes até contando. Ele se perde no meio do que ele estava falando. É um sintoma também. Ideias suicidas, né? Geralmente isso visita o depressivo, essas ideias, né? Já que eu não estou sendo útil, o que eu estou fazendo? É um pensamento que passa. E nós vamos ver que esses pensamentos têm uma causa, podem ter uma causa espírita ali, muito importante. A baixa autoestima, você tem que gostar de si mesmo. Tem que gostar. A gente tem que se amar como a gente é. A cada momento nós somos algo na vida. Mas eu garanto que a cada momento a gente é melhor do que é. Né? Cada fase da vida tem a sua importância. E as fases, as mais à frente, serão certamente as fases mais importantes. É que a gente às vezes se esquece. Tem pessoas que você fala assim, você pergunta assim, perguntando para nós mesmos, eu precisava lembrar de 5 coisas boas que eu fiz. Tem pessoas que não conseguem lembrar, mas se perguntar, eu queria saber quando eu pisei na bola, o cara vai certamente vai lembrar e vai se culpar. Gente, culpa é algo que a gente tem que jogar fora. Às vezes a culpa, o erro pode ter sido uma falta de experiência. Nós somos seres humanos. Seres humanos erram, acertam, e é dessas lições, desses erros e acertos que a gente tem que tirar proveito. Agora, deixar de gostar da gente por conta de ter errado aí, não é o correto, mas é um dos sintomas. Alteração da libido, desejo sexual, é também um sintoma, né, do depressivo. Muitas vezes, eu estou aqui, gente, eu estou olhando o meu celular agora, está longe de mim, que a gente depois de uma certa idade, embora já tenha alterado, tinha que ser mais perto um pouquinho. Muitas vezes, no início, os sinais da enfermidade podem não ser reconhecidos. No entanto, nunca devem ser desconsiderados. Desconsideradas possíveis referências
né, a ideias suicidas e ideias de autodestruição. Então, às vezes, a gente deixa de observar isso. E é tão importante que a gente esteja com o olho voltado para nós mesmos, sim, temos que estar. Mas, às vezes, a gente não consegue visualizar um problema em nós. É difícil. Às vezes, a gente depende do outro, depende da convivência. Então, a convivência é algo fora do comum. Nós temos que conviver. Nós não somos seres gregários. Não nascemos para viver isolados. O ser humano, ele nasceu para viver em coletividade. Porque na coletividade, ele pode ajudar o amigo. E a evolução é dele. Ele que vai evoluir por si só. Né? A evolução é por conta dele. Mas para evoluir, para nós evoluirmos, nós precisamos lidar com as pessoas, né? E observar as pessoas. E se a gente, às vezes, pode acontecer de uma depressão, uma ideia suicida que passou por um conhecido nosso, um amigo, a gente deixar de observar. É importante que a gente converse, que a gente observe, né? Não fosse assim, não tinha as campanhas até um mês dedicado a isso, né? Como diagnosticar? Aí é que está, né? Às vezes, quem é depressivo geralmente não se autodefine como depressivo. O diagnóstico da depressão é clínico, feito pelo médico após coleta completa da história do paciente e a realização de um exame do estado mental. Então, gente, precisa procurar ajuda médica. Às vezes, o depressivo ele não tem condição, requer o concurso de um amigo, de um familiar, de alguém que tenha olhos sobre ele. Não existe exames laboratoriais específicos para diagnosticar a depressão. Se existisse, seria tão bom você ir no laboratório, fazer um examezinho, ó, o senhor está depressivo, tem que tratar. Não tem, porque cada ser humano é uma individualidade completamente diferente da outra. Né? Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Às vezes um sintoma em um pode não ser depressão, no outro já pode ser. Então requer uma anamnese mais complexa por parte dos médicos e paramédicos. Depressão é uma doença mental de elevada prevalência e é a mais associada ao suicídio. Até já falamos disso. Tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. Então não é porque a pessoa tratou a depressão que ela vai simplesmente relaxar. Ah, já tratei, não tem mais que tratar isso. Tem que ficar de olho, porque é uma doença recorrente. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico, ou seja, requer remédios, né, que tem que ser tratado por um profissional competente. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da depressão. Então não tem um tipo só de depressão, tem vários. Nos antecedentes pessoais e familiares, porque nem todo mundo pode tomar todo o remédio. Às vezes a pessoa diz assim, olha, esse remédio está sendo bom para você, deixa eu tomar aqui, ver se vai funcionar para mim. E não funciona, porque nós respondemos de maneira diferente, né, a esse tratamento. Enfim, tem que procurar um médico, tem que seguir o tratamento também, não adianta só procurar, não adianta tomar antidepressivo. A automedicação, aliás, é algo danoso, né? É algo danoso, tanto que muitos remédios você não consegue comprar mais sem receita. Eu acho isso até uma coisa muito correta, mas o ideal seria se o serviço público de saúde pudesse atender a quem precisasse. Geralmente não é isso que ocorre quando a gente tenta buscar um serviço. Geralmente ele é lerdo, é muita gente na fila, poucos profissionais trabalhando, né? 90% a 95% dos pacientes apresentam remissão total com o tratamento, né, de antidepressivo. Pode ter remissão total, gente. Pode ter remissão. Remissão quer dizer a doença cedeu totalmente. Ela sumiu, não, ela cedeu. Cedeu totalmente. A pessoa ficou normal. Né? É de fundamental importância a adesão ao tratamento uma vez interrompido por contato próprio, né? Ou o uso inadequado da medicação pode aumentar até os sintomas, aumentar o risco.
O tratamento pode ser realizado na atenção primária, né? Todo município tem serviço de atenção primária no sistema de saúde. Nos centros de atenção psicossocial, nos CAPs, né? Todo município, hoje em dia, o sistema político brasileiro pressupõe também a presença de CAPs, né? Que é para atender a comunidade. E nos ambulatórios especializados, uma vez ali ele é encaminhado para laboratórios, para ambulatórios mais especializados. Como prevenir? Manter o estilo de vida saudável, uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente. Às vezes dá vontade de até pagar alguém para correr para a gente, no dia frio, né? A gente sai todo dia para correr, mas no dia frio o cara vai com a disposição danada para você aguentar aquela chuvinha, é complicado. Combater o estresse, concedendo tempo, né, para atividades prazerosas. Tem gente que sente prazer de um jeito, tem gente que sente prazer de outro. Gente, prazer não é o mesmo para... Às vezes a gente, quando gosta muito de uma coisa, tem que levar o outro, porque o outro tem que gostar também. Se você gosta, você tem que gostar. Vale que seja na marra, né? Mas às vezes um tem prazer em ouvir uma boa música, o outro em ver um filme, o outro em ler um livro, o outro em conversar. Evitar o consumo de álcool, combater o estresse também. Não usar drogas ilícitas, mesmo as lícitas, né? Remédios, por exemplo, não é uma droga lícita, sob prescrição. Diminuir as doses diárias de cafeína. A cafeína, vou cortar o café. Tem que cortar também a Coca-Cola, né? A maioria dos refrigerantes, chás e aí por diante, né? Rotina de sono regular. É até chato eu estar falando disso, né? Eu morei no interior, acordava 3h30 da manhã para chegar na escola às 7h, ainda trabalhava, ainda tinha que chegar em casa, ainda tinha trabalho, no dia seguinte a mesma rotina. E depois que eu fiquei adulto, nunca tive um emprego só. Eu dormia no ônibus, dormia em pé, dormia em qualquer lugar, né? A vida é complicada, né? Mas é importante que a gente tenha. Hoje eu procuro manter uma rotina razoável, né? Pelo menos agora, né? Não interromper o tratamento sem orientação médica, que às vezes a pessoa já acha que ficou bom. Fiquei bom, não preciso mais. Agora vamos ver onde entram os espíritos nisso aqui. Tem essa questão clássica, 4, 5, 9. Não dá nem para esquecer, porque 4 e 5 são 9, né? Então, todo mundo cita essa questão, né? Estou falando aqui de uma casa de contador. Contador não tem números mesmo, né? Contador de história, mas eu pensei que era um bom contador de história também. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Claro que influi, né? A esse respeito, respondem os espíritos, a influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E não dirigem só para o mal, não, viu, gente? Felizmente, nos dirigem para o bem. Porque se nos dirigissem para o mal, sempre, a gente só sofre a influência do mal, só o mal, né? A pessoa fala mais do mal do que do bem, porque o bem é tímido, é devagarinho. Aí nós, se fosse assim, se a gente só sofresse a influência do mal, a gente estaria hoje, talvez, em local distinto daqui, dessa casa, né? Porque quem está aqui está sofrendo a influência do bem. Veio aqui motivado por alguma coisa, motivado por algum sentimento bom, ou alguma vontade em fazer algo bom. Como se comunicam os espíritos? São ondas e recepções, do mesmo jeito em que este microfone aqui se comunica com o aparelho de som através de ondas, não tem fio aqui, mas são ondas eletromagnéticas, se comunica com algum decodificador lá que vai transformar aquilo em som de novo. Essas ondas se propagam até os nossos ouvidos. Mas os espíritos não são assim, não é todo mundo sai ouvindo espírito falando por aí, torto é direito não, né? Os espíritos por outra maneira, às vezes uma intuição. Mas são ondas também que se propagam. E não precisam do ar, como nós precisamos para propagar o som, não. Ele vai em qualquer espaço, até no vácuo, até atravessa obstáculos, porque é por um fluido.
O Espírito transmite e o receptor somos nós, recebemos. Influências positivas, já falamos, né? Espíritos protetores, familiares, chamem de anjo da guarda, chamem de qualquer coisa. O fato é que tem uma legião de pessoas querendo o nosso bem, pessoas nos observando, pessoas se espelhando em nós. Às vezes estamos fazendo algo, ou deixando de fazer algo, achando que estamos sozinhos, ninguém está nos vendo. Ou às vezes alguém em estado depressivo muito profundo cisma de fazer, atentar contra a própria vida, né? Isso a gente vê por aí, aos montes, achando que está prejudicando a si próprio, quando nós sabemos que estamos servindo de exemplo para uma infinidade de seres, de irmãos nossos, desencarnados, que se espelham em nós, que estão a todo dia querendo que nós acertemos, a todo dia querendo que nós, às vezes, até mostremos um caminho para um problema que eles tiveram, tentando tirar de nós uma lição, ou nos passar lições, interagindo conosco. São as influências positivas. As influências negativas são as obsessões, espíritos sofredores, obsessores, vingativos. Ora, não é assim no plano encarnado? Quando alguém quer se vingar do outro, vai fazer o quê? Um afago, tecer um comentário bom? Não, a pessoa vai tentar prejudicar. Esses espíritos tentam nos prejudicar. Passa, querido. Bom, tem a obsessão de encarnado para encarnado. Não tem, não? Tem. Encarnado para encarnado. Costumam falar mal das sogras. Eu não falo, até porque eu tenho certo receio, né? Não falo mal só. A minha esposa mesmo tem uma sogra ótima. Mas o fato é que existe obsessão de encarnado para encarnado. Uma pessoa querendo prejudicar o outro. Às vezes no trabalho, às vezes com inveja, às vezes disputando a mesma namorada, né? O mesmo amor. É complicado, mas isso pode existir. Obsessão de encarnado para encarnado. E de encarnado para desencarnado existe? Existe. Obsessão de encarnado para desencarnado. Fulano desencarnou, aquele desgraçado, aquele só cita coisa ruim do cidadão. É uma obsessão de um encarnado para um desencarnado. Em vez de deixar o cidadão seguir e vibrar coisas boas, se não tiver condição de vibrar, pelo menos não interfira. Né? A obsessão de encarnado para desencarnado existe. E de desencarnado para desencarnado existe? Quem aqui viu o filme Os Mensageiros? Quem não viu, por favor, não perca essa oportunidade. Não estou ganhando nada com isso, mas quem vai ganhar é quem for assistir. Porque vocês verão esses tipos de obsessão que eu estou aqui falando, né, ali mostradas com grande clareza. Agora, quem não puder ir, leia esse livro. É muito importante. Né? Então, obsessão de desencarnado para desencarnado. De desencarnado para encarnado. São essas aqui que a gente vai tratar. Quando um espírito consegue influenciar a gente, nós que estamos aqui lutando para seguir o bem, e há espírito vibrando, querendo que nós erremos. Quando isso acontece? Estado de vigília. Quando é que a gente se comunica com os espíritos? Em estado de vigília a gente se comunica. Eu estou aqui, estou ciente do meu estado, estou aqui, mas eu posso entrar em prece, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda de um espírito familiar. Posso, porque eu estou me comunicando com um espírito, mandando uma mensagem e muitas vezes recebendo uma intuição, recebendo mensagens. Em estado de emancipação da alma. A gente emancipa a alma? Emancipa. Quando eu durmo, é um estado mais comum de emancipação da alma. Durante o sono, é onde a gente sonha. E esse sonho da gente é um estado de emancipação da alma. No sono profundo, eu deixo o meu corpo físico e vou estar na minha zona de interesse. Se eu sou uma pessoa leviana e tal, eu posso estar ali vendo vendo um jogo do Vasco? Não, Vamos botar uma leviandade menor, né?
filho, posso estar vendo uma coisa lúdica qualquer, posso até, se eu sou uma pessoa muito ruim, está vendo alguma coisa ruim também, estou emancipado, né? Durante o sono. Se eu sou uma pessoa que quer evoluir, eu vou aproveitar lições, sabe, esses espíritos que vivem nos influenciando, eu vou tentar me aproximar dele, porque aí eu já não tenho controle. Estou ligado ao corpo, mas eu estou em sonho com eles. E por que eu não lembro? Já pensou se a gente lembrasse de tudo que visse quando retorna? Né? Não teria graça. Qual seria o nosso mérito? Nós temos que fazer por nós mesmos. Nós guardamos a intuição. Agora, nos comunicamos também durante a letargia, catalepsia e as mortes aparentes. A letargia é o estado mais completo da morte aparente. Porque a letargia é onde a pessoa não mexe com absolutamente nada. Aparentemente ele está morto. Estado letal, estado de morto. E muita gente já foi enterrada assim, porque os instrumentos eram mais precários e tal, mas é outra palestra, né? Catalepsia, a pessoa está no estado cataléptico, ele pode mexer com alguma coisa, pode mexer com um membro, com um dedo, pode mexer com alguma coisa, com o olho, mas ele está ali num estado praticamente de morte aparente, não fosse estar mexendo com alguma coisa. Ou no sonambulismo também. O que é o sonambulismo? Sonambulismo é quando eu saio do meu estado de pensamento normal, fico naquele estado que eu não estou nem dormindo, nem acordado, mas eu estou ali, meu cérebro vibrando de maneira diferente, e naquele momento eu estou num estado sonambúlico. Nesse momento, meu espírito, eu em espírito, posso me emancipar e ter contato com aqueles espíritos que estão ao meu redor. Posso até fazer uma viagemzinha um pouco maior, mas nesse estágio a gente está emancipado. Dizem que todo médium, dizem não, é verdade, todo médium, seja qualquer gênero de mediunidade, ele está num estado mais ou menos sonambúlico, ele não está no estado normal, também não está em sono profundo, é um estado sonambúlico, alterado de consciência. O êxtase é o estado mais profundo dessa alteração. Porque no êxtase, a pessoa está naquele estado de euforia tão grande, que o espírito se emancipa. E não são raras as vezes em que essas pessoas em estado de êxtase, né? Como se consegue esse estado de êxtase? Algumas tribos com algumas bebidinhas que eles fazem, né? Estado com ingestão de drogas químicas, ou uso de sons repetitivos, há várias maneiras, tá? Mas em estado, geralmente essas pessoas, sob esse estado de drogas, drogados, sob esse estado, eles relatam coisas absurdas, porque o cérebro dele não tem condição de distinguir e de traduzir em palavras o que eles veem. Tal é um estado de emancipação, é um estado altamente danoso. O fenômeno da dupla vista, quando eu estou aqui falando, e ao mesmo tempo posso estar lá embaixo na cantina conversando com a pessoa que está lá organizando os salgadinhos que certamente essa casa tem, né, ao final da palestra. Bom, seria um outro estado de emancipação da... Os domínios, quando fala de obsessão, questão 237 do Livro dos Médiuns, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos superiores. Claro, o espírito superior não vai obsidiar ninguém, ele vai ser um mentor, né? Procuram dominar sempre os espíritos, né? São espíritos maus. Por que motivo? Ora, por que motivo acontece isso em nós aqui encarnados? Quando alguma pessoa quer nos prejudicar. Ó, está enumerado aqui, serve para nós encarnados. Vingança, inveja, desejo de fazer o mal, paixões, né? Ou seja, tudo que serve para nós, que acontece no nosso meio, se alguém quer nos fazer mal, deve ter algum desses motivos envolvidos. Acontece no plano espiritual também, né? Então, se tem alguém obsidiando, um espírito obsidiando encarnado, é certamente com esse desejo de provocar algo ruim naquele encarnado. Não é ninguém querendo fazer o bem. Tem a obsessão simples quando eu tenho aquela ideia, ouço que eu tenho a vontade de fazer alguma coisa que não é do meu habitual, né? Eu sei que não é. Então o obsidiado, quando tem sofre essa obsessão simples, essa sugestão, ele sabe que aquele pensamento não é dele, mas pode piorar, agravar um pouquinho, transformando
numa fascinação. E quando chega a ser uma fascinação, o fascinado, ele tem a certeza de que aquela ideia é dele, não foi espírito nenhum que soprou, é ele mesmo que dá, aquela ideia dele. Não adianta você tentar dissuadi-lo da intenção dele, que ele acha que aquela ideia que ele teve é dele, uma ideia maléfica. E fascinado, minha gente, tem aí aos montes, fascinado em todas as áreas. Os fascinados amorosamente, alguém que fascinado por outra, não tem jeito, não adianta você falar, porque a pessoa é fascinada, nada ele vai mudar de ideia. Fascinado por futebol, fascinado por política, fascinado por religião, fascinado de toda sorte. Ideia que espíritos colocam na cabeça dele. Começou com uma obsessãozinha assim, que ele podia combater, mas foi agravando, ele não combateu, virou uma fascinação, e aí o espírito praticamente domina o outro, até virar uma subjugação. Quando vira subjugação, a pessoa é praticamente joguete na mão dos espíritos, porque o espírito faz dele o que quer, né? Então, pessoas subjugadas não é tema hoje da nossa palestra, mas eu não poderia falar, no caso da obsessão, sem falar dessa relação com os espíritos maléficos sobre nós. Então, o subjugado, às vezes, ele faz coisas estranhas. Podem ser, sei lá, pessoas que façam mal, induzido, pessoas que, às vezes, tiram a roupa em público, no local inadequado, fica em público desnudo, são vítimas de espíritos que querem prejudicá-los, querem que ele se derrote completamente. Então, isso são influências que espíritos maléficos podem exercer, não exercem, podem exercer sobre pessoas encarnadas, tá? Então, a gente pode combater. Quando é simples, a gente não pode combater. Quando é uma fascinação, geralmente procurando uma instituição adequada, por exemplo, na Casa Espírita, no atendimento fraterno, só os bons conseguem receber um irmão fascinado, Só quem tem mais experiência com atendimento fraterno, que sabe conduzir, porque é muito difícil você, nessa fase, você atender um irmão nesse estado. Vamos passar? Como prevenir? Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Questão 469. Fazendo o bem. Se a pessoa quer fazer o mal, a gente tem que responder com o bem. O dar a outra face que Jesus falou, tem tudo a ver, Fazer com o bem, colocando toda a confiança em Deus, a gente praticando o bem, tem que praticar, não adianta só pregar, não. Porque pregar é fácil demais, chega, fala, tudo resolvido. Não está. A gente precisa pôr em prática, E isso anula os espíritos inferiores. Geralmente, espírito inferior não gosta de trabalho, não. Se o obsidiado engajar no trabalho, começar mesmo a combater, ele se afasta. Vamos? Alguns famosos já confessaram, Eu não sou simpatizante desse rapaz, mas ele tem lá seu mérito. Um pessoal pobre, conseguiu enricar, fazendo humor popular. Eu não sou fã realmente dele, não gosto assim do estilo de trabalho que ele apresenta. Contudo, ele teve a coragem de dizer em público que ele estava sofrendo de depressão. Ora, dinheiro não lhe faltava, o relacionamento com os amigos não lhe faltava, mas ele não sabia de onde vinha esse estado depressivo. Também não tenho assim grande simpatia pelo padre Marcelo Rossi, a figura dele, mas ele já ajudou muita gente. Isso aí é inegável. E ele também foi um dos que teve coragem de dizer em público que ele sofria de depressão. E foi além. O primeiro passo para tratar o problema, segundo o sacerdote, foi vencer seu próprio preconceito em relação à doença. Ou seja, ele tinha preconceito. E olha o que ele disse. Achava que era frescura durante 19 anos da minha vida. E olha, tirei pessoas da depressão, levando-as a Jesus, mas eu não acreditava.
Olha, entendeu a diferença entre o discurso e o trabalho? Porque não pense você que às vezes a pessoa está no discurso, lindo, que ele também não é, muitas vezes, suscetível a isso. É, porque é um tratamento com múltiplos vieses. A depressão e o suicídio, aí chegamos aqui, né? No Vincent Van Gogh. Alguém viu um filme Vincent? Quem não viu, procure ver, acho que é a Netflix que está com ele aí, que tem ele lá. Vincent é um feito de desenho animado, muito legalzinho, muito bom, conta a história desse irmão aí, inclusive foca bastante no lado depressivo dele. Ele era filho de pastor, esteve envolvido com igrejas e tal, e tinha tudo para ter uma vida livre da depressão. No entanto, a teoria mais aceita é que ele tenha tirado sua própria vida. Isso depois de ter cortado a orelha, ter feito umas coisinhas aí, né? Sua própria orelha, não foi a orelha dos outros não, é dele mesmo, né? Enfim, vale a pena estudar um pouquinho a história dessas pessoas que passaram por isso, porque isso tudo são lições que a gente pode tirar para a gente, tá? E eu admiro a pessoa que tenha passado por isso e que venha a dizer que passou por isso mesmo, que a grande maioria esconde que passou por preconceito, né? Às vezes por se achar diminuído diante de um problema desse que pode acontecer com qualquer um de nós. Terminamos aqui com o conselho de Jesus a Bartolomeu. Se lembra de Bartolomeu, que eu iniciei a palestra com ele? Aquele apóstolo que se sentia tristonho, ficava recluso, que não sabia por que da tristeza, né? Então Jesus lhe dá o seguinte conselho. E primeiro ele fala, né, o Bartolomeu: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, né? Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Ele já estava querendo, era um trabalho direto, né? E ele perguntou: eu vou ter sempre que trabalhar assim, é sempre permanecer. O Evangelho exige de nós, ou seja, para ser bom, eu tenho que cumprir essa exigência, aquela outra, eu tenho que ser sempre tão exigido? Perguntou ele, trocando aqui em palavras minhas. Aí vem a resposta de Jesus: olha que coisa, né? A verdade não exige, transforma. Porque a gente se transforma por nós mesmos, nós nos transformamos por nós mesmos. Não é exigência. Por exemplo, a casa espírita não exige nada de ninguém. E nem nenhum outro templo, nenhuma outra religião deveria exigir. A transformação ela é natural do ser humano. A gente vai se modificando por conta da prática diária. O Evangelho não poderia reclamar de estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que manter viva a esperança, manter viva a fé. E essa esperança, essa fé tem que nos mover para frente. Não podemos ficar estagnados. E para concluir, levemos para casa essa frase: por que nos firmarmos no pesadelo de 1 hora, ou seja, 1 hora de tristeza? Por que nos firmarmos no pesadelo de 1 hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Muita paz, meus irmãos, que Jesus consiga nos mostrar sempre o bom caminho. Obrigado. Gratidão, companheiro. Gratidão, Paulo Jorge, por ter vindo. Gratidão pela presença cada vez mais alegre. Gratidão pelo estudo maravilhoso. Vamos repassar essas informações indispensáveis ao tratamento da depressão, das influências espirituais. Gratidão por todos os ensinamentos. Que Deus te abençoe. E como o companheiro falou, no final tem lanchinho lá embaixo na cantina. Antes de irmos para o passe, vou passar umas informações. Nossa casa
casa tem um trabalho maravilhoso do atendimento fraterno, toda quarta e sexta, antes da reunião pública. Quarta-feira às 7 horas, sexta-feira às 18, às 6 horas da noite na sexta, sempre antes da palestra pública, atendimento, você traz a sua questão, essa questão é levada para o receituário, um processo sigiloso. E na próxima quarta palestra é da companheira Jaqueline. O tema é a parábola do filho pródigo. E nessa sexta agora, eu e a companheira Eliana vamos apresentar o estudo do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Lembrando que César está com a resposta da conversa fraterna. Isso aí não foi falado para mim, não. As respostas de quem fez conversa fraterna até quarta-feira, até sexta-feira da semana passada. Está ali no final do salão. Mas, nossa, não falar, né, Silvia? Silvia já veio umas 3 vezes que fala comigo. As matrículas da evangelização e da mocidade vão ser realizadas no sábado, dia 17, e nesse mesmo dia começa o trabalho com as crianças e com os jovens, né? Deixa eu ver se estou lembrando mais alguma coisa, por enquanto não está não. Então agora nós vamos para o passe, companheiros, com a diligência do irmão Augusto. Os passistas são Adriana, Carlos, Dedé, Eduardo, Helena e Monserrat. Todos presentes? Então tá. Então, lembrando que o passe não é obrigatório. Quem esqueceu o celular, por favor, desligue os celulares para que não atrapalhem o trabalho do passe, ou coloque no modo avião, ou coloque no silencioso. E se lembrem de trazer a água para ser frutificada. Faz parte do tratamento do passe, a magnetização das águas. 18 por vez, quem vai conduzir é a companheira Daniele. Ela pede que, por favor, mantenham-se todos sentados, que ela vai convidar cada um. Tá bom? Isso. Queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia. Agradecer por esses momentos em que estamos reunidos, estudando lições de tantos espíritos bondosos, estudando comportamento e aprendendo com tantos irmãos queridos. Mestre Jesus, fazer com que consigamos reter as informações recebidas, que consigamos aproveitar as boas influências, que consigamos repelir as más influências e pedir por esses irmãos, que são irmãos, mas ainda não sabem disso, que um dia estarão conosco também evoluídos e abraçados conosco, mas até então não sabem disso e queremos prejudicar, que possamos vibrar o bem para eles. Agradecendo por tudo, pela família, por essa casa que nos acolhe, por esses irmãos que podemos conviver nesse momento, pedimos licença para dar continuidade fora deste ambiente, né? Consigamos levar essas boas energias, distribuindo com aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão agora em outros locais, bem distantes em termos de vibração, bem distantes dessa casa, muitos na sarjeta, muitos nos bares,
muitos jogados nas prisões, que esses irmãos possam ser acolhidos, abraçados e seu sofrimento suavizado na medida do merecimento de cada um. Por tudo agradecemos, Mestre Jesus. Esteja sempre conosco.